O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra São Timóteo e São Tito. Interessante que logo após a celebração da festa da conversão de São Paulo, a igreja já imediatamente no dia seguinte coloca esses 2 discípulos fiéis de São Paulo. Para nós, se vocês quiserem entender melhor, é só vocês abrirem lá nos evangelhos, ali na parte do Novo Testamento, e você vai encontrar as 2 cartas, que são chamadas cartas pastorais, que Paulo escreveu para Timóteo e escreveu também para Tito. Que a fidelidade de Timóteo e a fidelidade de Tito a São Paulo seja também a nossa fidelidade à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que no Evangelho de hoje nós nos deparamos justamente com essa passagem do Evangelho. Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o 9, que é o envio dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês viram que Jesus já começou pedindo que nós rezássemos para que Deus possa enviar bons operários para a sua igreja, para o serviço da sua igreja. Se Ele está pedindo para nós rezarmos, vamos rezar. E aí Ele vai colocando as condições, como os discípulos devem se comportar, o que eles devem dizer, quando eles forem numa casa, como é que eles devem agir com as pessoas daquela casa. Aí manda expulsar os demônios, proclamar a boa nova. Só que aqui, no versículo 3, Jesus fala algo que é muito importante e que nós não podemos deixar passar despercebido. Jesus diz assim: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Olha só, o envio dos discípulos é para também estar no meio de lobos. Vocês já perceberam como é que os lobos eles agem quando eles veem os cordeiros? Eles avançam, e eles avançam para matar,
para destruir, porque eles querem comer os cordeiros. E Jesus faz justamente essa comparação. Vamos entender melhor o que significa esses lobos que os cordeiros estão sendo enviados. No século VI antes de Cristo, existia um grande contador de história, de fábulas, na Grécia. Esse grande contador, ele tinha o nome de Esopo. Ele tem várias fábulas, e essas fábulas, assim, bem curtas, elas trazem sempre um ensinamento. Eu recomendaria até vocês que são pais, que vocês entrassem aí na internet e comprassem. É fácil encontrar as parábolas de Esopo, ou melhor, as fábulas de Esopo. E contem essas histórias para os seus filhos, porque é bom que ajuda na imaginação, ajuda a criança a pensar, ajuda a criança a interpretar, porque são sempre ensinamentos que se traz através disso. E existe uma parábola, ou melhor, uma fábula, chamada do lobo e o cordeiro. Eu vou ler aqui para vocês, para que vocês possam entender até o sentido do que Jesus está dizendo hoje. Eis que vos envio no meio de lobos. Esopo, ele começa dizendo assim: era uma vez um lobo que bebia água num ribeiro. Um dia, viu um cordeiro que bebia da mesma água, um pouco mais abaixo. Mal o viu, foi ter com ele de má cara, arreganhando os dentes. Como tens a ousadia de turvar a água onde eu estou a beber? O cordeiro respondeu humildemente: olha, enquanto o lobo é maldoso, é malicioso, o cordeiro, ele é humilde. E na sua humildade ele diz assim: eu estou a beber mais abaixo, por isso não te posso turvar a água. Ele fala uma verdade, enquanto o lobo está falando uma mentira. Ainda respondes, fala o lobo, insolente. Retorquiu o lobo ainda mais colérico: já há 6 meses o teu pai me fez o mesmo. Respondeu o cordeiro: nesse tempo, Senhor, ainda eu não era nascido, não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que estragaste todo o pasto do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. Sem mais uma palavra, o lobo saltou sobre o cordeiro e o comeu. Claro que nós podemos interpretar a partir do que foi lido e podemos tirar as nossas conclusões. Então, uma das conclusões que nós tiramos é o seguinte: o lobo é malicioso, é mentiroso, o intento dele é matar, e mesmo que ele esteja errado, ele vai continuar falando a sua mentira como se fosse a verdade. Já o cordeiro não, o cordeiro ele fala a verdade de forma bem mansa, de forma humilde, e ele vai permanecer na verdade. E se ele estiver errado, ele vai reconhecer que estava errado. Então Jesus está dizendo que os discípulos dele são enviados para esses lobos maliciosos, mentirosos e que vão destruí-lo. Voltemos ali no Evangelho e nós vamos ver que Herodes, ele foi um grande lobo. Lembram-se quando os 3 reis magos foram em busca de Jesus que havia nascido
porque a estrela indicava o lugar onde Jesus havia nascido. Aí eles vão lá em Jerusalém, porque Jesus havia nascido em Belém, para perguntar, e aí Herodes, na sua malícia, ele acabou mentindo e queria já matar Jesus, porque ele achava que Jesus tinha vindo para tirá-lo do trono. E como aí ele pediu para os 3 reis magos que eles voltassem e dissessem, quando encontrassem Jesus, eles voltassem para dizer aonde Jesus estava. E lá os anjos disseram, não vão embora porque Herodes quer matar as crianças. E aí Herodes mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Malícia, a maldade dos lobos. Lembrem-se também que Herodes também mandou matar João Batista. São os lobos. E na história da igreja nós vamos vendo os imperadores, que eram justamente esses lobos que mandaram matar os primeiros cristãos. E quantos cristãos morreram por causa da malícia dos lobos, a maldade dos lobos? Então, aqueles que são enviados por nosso Senhor Jesus Cristo precisam entender isso. É por isso que na carta, ou no livro de Ezequiel, Deus diz assim para Ezequiel: eis que vos envio para um povo de cabeça dura. Os lobos não querem saber de Deus, os lobos não andam na verdade, os lobos são maliciosos, e quando ele encontra um cordeiro, ele quer matar para comer. Então os lobos deste mundo, que não querem saber de Deus, quando eles encontram um discípulo do Senhor, eles começam a inventar história, começam a inventar calúnias. Quantas calúnias, quantos bispos e sacerdotes foram vítimas dos lobos deste mundo, que inventaram calúnias, que foram enganados, que foram, e diante das malícias dele, das maldades dele, porque eles não acolhem nosso Senhor, eles não querem saber da verdade, eles não querem saber de Jesus, eles não querem se salvar. Ou melhor, eles nem acreditam em salvação, eles nem acreditam em céu, nem acreditam na eternidade, nem acreditam em Deus. E aí, quando eles veem a verdade sendo proclamada pelos cordeiros, pelos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles ficam enraivecidos. E aí eles procuram todas as formas possíveis e imagináveis para destruir os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que eles fizeram com Jesus. As autoridades daquele tempo foi assim que fizeram. Eles não encontraram nada que pudesse condenar Jesus, então eles inventaram história, começaram a contar história. Porque Jesus era uma ameaça para eles, embora Jesus não fosse uma ameaça. Jesus estava ali para salvá-los. Mas os lobos não querem saber. Hoje é só nós olharmos em volta e nós veremos os lobos que estão aí, fazendo de tudo para destruir a igreja, para destruir os seguidores de nosso Senhor, para destruir aqueles que levam a palavra do Senhor com malícias, com mentiras. Mas vocês sabiam de uma coisa? Eu tenho pena desses lobos, porque a recompensa deles será justamente aquela recompensa que Deus jamais queria dar. A condenação eterna por tanta maldade feita. E os cordeiros? A salvação. Nesse mundo, meus irmãos, saibam de uma coisa: os lobos, eles acabam imperando, porque os lobos estão a serviço de Satanás.
Eles podem até destruir os discípulos de nosso Senhor, que são os cordeiros. Eles podem até levar à morte, mas o que eles não podem é matar a alma, como o próprio Jesus falou. E foi isso que vem acontecendo durante toda a história da igreja. Mas o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos levar a mensagem de salvação para eles também. Porque esses lobos, eles precisam se transformar em cordeiros. Claro, no mundo natural, isso jamais vai acontecer, né? Um lobo se transformando num cordeiro ou um cordeiro se transformando num lobo no mundo natural. Isso jamais irá acontecer. Mas no mundo sobrenatural, é preciso que isso aconteça. É necessário, é importante que a malícia dos maus se torne em bondade, que eles sejam bons, porque eles precisam se salvar também. E aí a igreja precisa rezar muito, nós precisamos rezar muito. Os católicos, os fiéis, os cristãos precisam rezar para que eles se transformem em cordeiros. Mas Jesus deixou bem claro que se odiaram a mim, vão te odiar também. E vai ter muitos discípulos de Jesus que vão passar pela goela do lobo, viu? O lobo vai destruir, vai comer mesmo. Mas eles se salvarão, os que serão comidos. Mas aqueles que comerem, que destruírem, se eles não se converterem, eles vão passar por uma condenação muito grande. Por isso, da nossa parte, nós que somos os cordeiros, nós que somos enviados a levar a boa nova, dentro do nosso coração não pode haver malícia, maldade. Vocês veem que nessa parábola, o cordeiro sempre falou com humildade e sempre falou a verdade. Mas o outro não quis se abrir à verdade. E ele foi vencido pela verdade. E aí o que é que ele fez? Destruiu. Foi lá e comeu o cordeiro. É assim que fazem. Mas precisamos rezar para que os cordeiros, ou melhor, para que os lobos se transformem em cordeiros antes que o Senhor os chame. Hoje, na televisão nós vamos vendo. Nós vamos ver tantos lobos aí, fazendo de tudo, querendo denegrir a igreja, querendo denegrir os sacerdotes, os bispos, fazendo de tudo, querendo denegrir os cristãos e não somente querendo, mas até denegrindo mesmo, até destruindo. Mas é preciso que eles mudem de vida, porque são filhos de Deus também. E eles precisam encontrar o caminho da salvação. Eles não podem de maneira nenhuma se perder. E aí o empenho, dos discípulos de Jesus de não temer, mas dentro do coração aquele desejo de salvar aquela alma, de falar e fazer de tudo para que eles possam se converter. Como aconteceu ontem com São Paulo, que na sua ira estava querendo destruir os cristãos, mandava até prender, e ele se encontrou com Jesus e houve uma grande mudança, e ele se transformou de perseguidor a um anunciador do Evangelho. Que Nossa Senhora interceda por nós, que ela peça a Jesus para que o coração dos lobos se transformem em coração de cordeiros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.